Nós tiramos o mês de julho e agosto para dar foco àquela que é um dos objetivos, se não o objetivo mais importante da Igreja de Cristo: evangelismo e missões. É o objetivo mais importante da Igreja de Cristo. Eu digo por quê? Sem ele você não estaria aqui, nem eu. Na verdade, todos nós aqui devemos a nossa salvação ao apóstolo Paulo, que se ele não tivesse resolvido atender o chamado de Deus, nós estávamos perdidos, porque foi o apóstolo Paulo que realmente recebeu de Deus a missão de levar o evangelho aos gentios, aos não-judeus, aos internacionais. E se ele não tivesse resolvido naquela reunião lá com os outros apóstolos, em que ele dividiu o mundo em duas partes: vocês ficam com Jerusalém, eu fico com o resto. Se ele não tivesse feito essa reunião, claro que ela não existiu, mas existiu, né? Não existiu, mas existiu. Nós estávamos perdidos. Hoje nós temos a Bíblia na nossa língua, estamos celebrando esse culto aqui na nossa língua, como não judeus, embora alguém aqui pode também ser judeu, porque o apóstolo Paulo resolveu cumprir a missão dele. Mas o título da mensagem dessa manhã é Níveis de Reuniões, Níveis de Comunhão. Níveis de reuniões, níveis de comunhão. E eu queria que a gente percorresse por alguns textos bíblicos para a gente chegar à conclusão do que esse tema quer falar conosco. Viemos de um retiro em que as famílias foram desafiadas a escolher: você quer o caminho da serpente ou você quer o caminho da fé? Qual é o caminho que você tem escolhido para a sua família? Viemos de um tempo muito bom e que vai continuar, porque nós estamos aqui. Hoje a escola dominical estava ali 9h30 da manhã, a classe de batismo estava ali 9h30 da manhã, os adolescentes estavam ali 9h30 da manhã, e eu sou grato a Deus, quero publicar isso aqui, por toda a equipe de recepção, toda a equipe de som e vídeo, equipe de tradução, equipe que cuida da ceia, equipe da música que sempre chega antes para preparar as canções, toda a equipe que cuida do status quo aqui da nossa celebração. Também agradeço a Deus pela vida do Léo, do Daniel e do outro colega que eu esqueci o nome aqui agora, que cuida da parte de conservação da igreja e manutenção de todo o campus. Sem essas pessoas nós não estaríamos aqui fazendo a reunião como estamos fazendo, e você na sua casa pelo Facebook ou YouTube também acompanhando. Agradeço também toda a equipe que cuidou do retiro: Carla, Teco, Aline, João e todos os outros envolvidos nesse episódio aí do retiro, o próprio Gessé ali, o Júnior no louvor, pastor Marcos, uma bênção que foi para nós, e tantos outros que estavam ali envolvidos, a Camila, Fabi com todo o problema ali de saúde na coluna, que vai sair em nome de Jesus, estava ali junto com o Rodrigo tentando dar um suporte para as crianças, e tantos outros. Uma carona que foi dada naquela ladeira já foi uma bênção, não é? Então, viemos de um tempo muito bom, descemos do monte, e tem gente no vale, esperando para que nós cumpramos a missão. Descemos do monte, mas a multidão ainda está no vale, aguardando por nossas respostas para os problemas da vida. Pode passar para o próximo. Atos 2:1 é o nosso tema base da nossa mensagem de hoje. Um versículo curto, mas muito importante para mim e para você, nesse mês que é o mês de missões e evangelismo. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Se você quiser abrir sua Bíblia, ligar a sua Bíblia, acessar, vai ser bom, porque vamos ter vários textos nessa manhã. Se você precisa de uma Bíblia em português, nós temos Bíblias em português ali na recepção. Se você precisa de uma Bíblia em chinês, infelizmente nós não temos. Mas em português nós temos ali na recepção para você, numa linguagem bem atual, se você precisar. Senhor, nós lemos a Tua palavra aqui. Esse versículo, que é um versículo de poucos vocábulos. Mas nessa manhã, nós pedimos que Ele venha na nossa direção, com o poder que só a Tua palavra tem, através do Teu Santo Espírito. O Senhor possa nos encontrar aqui com o coração aberto, a mente, Senhor, aberta. Nos coloca no Teu ritmo nesse momento.
para estarmos, Senhor, disponíveis para ouvir, reter e obedecer. A partir de mim e da minha família eu faço essa oração. Nos ajuda, Senhor. Ser com aqueles que nos ouvem em casa, Senhor, ou que mais tarde vão assistir esse culto. Que aquilo que for falado aqui, vinda do Senhor, possa fazer morada no coração deles também. Assim nós oramos no nome daquele que venceu, seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, é tão interessante esse versículo 1 do capítulo 2 de Atos, um capítulo famosíssimo na Bíblia. Se ninguém lembra de nada sobre o livro de Atos, o capítulo 2 de Atos é muito famoso, muito lembrado, muito memorável na vida e na mente de cada cristão. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos em um só lugar, até facinho de decorar. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos ali, unidos em um só lugar, nem doeu. É tão fácil decorar esse versículo, mas o que ele significa para nós? Vamos passar aqui o próximo slide. Deus gosta de festas, encontros e reuniões, isso não é bom? Deus gosta de festas, encontros e reuniões. E o fato é que Pentecoste, ou colheita, ou semanas, era uma festa instituída lá no Antigo Testamento. O livro de Deuteronômio, o livro de Números, nos trazem essa festa instituída pelo próprio Senhor. Era uma festa que era um pouco parecida com o nosso Thanksgiving aqui, não é? Quando a colheita começava a acontecer, não é? Existia um produto, um alimento específico que era o início, que era a cevada, e depois acontecia com a colheita do trigo, tá? Acontecia o início da festa, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa para o povo de Deus, judeu naquela época, desde o Egito, era um evento particular, dentro de casa. Era assim que eles foram instruídos a celebrar a Páscoa. Mas a festa da colheita, ou a festa também conhecida como das semanas, ou das 7 semanas, foi mudada o nome por conta da cultura grega para Pentecoste. Mas ela estava ali no Antigo Testamento. O fato é que isso era uma festa na roça. Era um lugar de roça. Vamos juntar todo mundo para agradecer. Deixa eu falar uma coisa para você. É capaz que se você entrar em alguns sites da internet, hoje, você sabe como é que vai estar o clima em Richmond daqui a uma semana. Pode ser que falhe um pouquinho, mas baseado nos últimos anos, condições de clima, temperatura, é possível que daqui a 30 dias esteja a temperatura dessa maneira. Hoje nós temos muita previsibilidade. Você pode imaginar alguém que depende de plantar, de colher, de criar animal, de água, de seca, de calor, para ter o seu alimento. Aquela semente que foi plantada com dificuldade, aquela terra que foi arada com dificuldade, quem é que sabe se aquilo vai dar certo ou não? E se não der, é fome, se der certo, é fartura. Como é que é isso? O Senhor então institui, olha, vocês vão festejar. Essa festa da colheita ou das semanas, ela precisa acontecer, mas ela não será só uma festa na roça, ou só uma festa no meio ali, entre as famílias, que inclusive era extensiva a estrangeiros também, não só a judeus. Todos podem agradecer por aquilo que Deus deu. Também não era só uma festa para judeus e para estrangeiros que quisessem participar, mas era uma espécie de culto a Deus também. Vocês vão entregar aquilo que está transbordando o celeiro de vocês. Porque pode ser que alguém não teve a sua colheita funcionando. O fato é que os discípulos de Jesus, em Atos 2:1, estavam reunidos num só lugar por ocasião da festa de Pentecostes, que foi instituída lá na Torá, o Pentateuco, pelo Senhor. Que naquela época não era mais celebrada na roça, mas agora em Jerusalém, capital. Você sabe que o rei Herodes reformou aquele templo construído por Zorobabel, e ele fez um grande templo ali, fora das medidas, e os judeus nem achavam que aquele templo era o templo que eles deveriam entrar, porque não tinha nenhuma medida do Antigo Testamento, e a festa do Pentecostes ficava em Jerusalém, e muita coisa ali em torno do templo.
O fato é que os discípulos de Jesus, judeus, que seguiam o calendário judeu, eles estavam reunidos ali por ocasião da festa do Pentecostes. Reuniões. É uma palavra-chave para a nossa conversa de hoje. Reuniões. Pode passar? Estavam reunidos. Atos 1 vai nos dar uma ideia de onde vem essa reunião, porque eles estavam reunidos. Depois de seus sofrimentos, aqui é Lucas, o nosso irmão Lucas, médico grego, relatando para o seu amigo Teófilo o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. Ele já tinha relatado no Evangelho de Lucas o que aconteceu, como foi a vida de Jesus. Agora ele está relatando para Teófilo, a mesma pessoa que o Evangelho de Lucas é direcionado, sobre o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou. E ele diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, dos quais falava acerca do reino de Deus. Para você e para mim, talvez isso não é um problema, mas para as pessoas que viveram no primeiro século, que ficaram sabendo que Jesus ressuscitou, muitas delas acharam que isso era brincadeira, acharam que era mentira, acharam que roubaram o corpo dele. Lucas então vai iniciar o seu texto já ali no versículo 3, dizendo: ele que ressuscitou, ele que estava vivo, reuniu com seus discípulos, e com eles e com outras pessoas. Paulo vai dizer que Jesus apareceu para quase 500 pessoas, testemunhas oculares. Ele também o quê? Comeu. Então não era um fantasma, era um corpo que comia. Ele apareceu, estava ali junto com os seus discípulos e falava durante aqueles 40 dias acerca do reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa para você. Eu acho que os discípulos não tinham muita noção que Jesus ressuscitou, estava conversando com eles, estava dormindo ali com o grupo, estava comendo com o grupo, mas daqui a pouco ele ia para um outro lugar. Eu acho que eles estavam, agora que é festa mesmo, o homem venceu a morte, irmão. Agora Jesus é nós, hein? Estamos junto contigo, porque agora você quebrou tudo. Não tem jeito, não tem mais jeito, o Senhor venceu a morte. Nós estamos agarrados com o Senhor. Pedro até falou: o Senhor deu uma mentidinha ali, o outro deu uma fugidinha para ali, quando o Senhor foi preso, mas agora nós estamos colados, hein? O Senhor venceu a morte. Eles não tinham a ideia de que o Senhor Jesus ia partir. Eles estavam aproveitando aquele momento, mas Jesus sabia do seu calendário e estava dando as últimas instruções para aqueles discípulos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Como é que é o nome aqui, gente? Sugestão ou não? Opinião, se vocês quiserem. Foi ordem? Então é imperativo. Muito bem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Olha o problema. A perseguição ainda estava lá. Prenderam Jesus. Os líderes religiosos estavam querendo uma lista de mais gente. As ameaças estavam presentes em Jerusalém. O pior lugar para ficar e para esperar era qual? Jerusalém. O centro de tudo. Tinha gente vigiando para todo lado. Fiquem aqui, não fujam para outro lugar. É uma ordem que eu dou a vocês. Naquela reunião que Jesus teve com seus discípulos, naquele tempo que ele estava com seus discípulos, que comeram, que discutiram várias coisas, naquela reunião, ele vai dar uma ordem: fiquem aqui, esperem. Essa é uma das ordens mais difíceis de ser cumprida. Espere. Senhor, eu não aguento mais esse trabalho. Eu estou quase pegando a cabeça do meu chefe. Espera. Estou falando para você esperar. Senhor, mas tem um outro me oferecendo um negócio 2 vezes melhor. Mas eu estou falando para você esperar nesse aqui. Mas Senhor, o outro chefe é mais bonzinho. Eu estou falando para você esperar aqui. Pai, está difícil. Mas é ordem. Espera. Espera. Esperar é uma das ordens mais difíceis que um crente pode receber. Sabe por quê? A nossa índole ela é de precipitar. Mas eu não vou fazer nada. Eu não posso fazer nada para resolver isso. Não tem nada que eu possa fazer.
É interessante que na medicina acertaram direitinho o nome, né, gente? De um lado está o médico, o enfermeiro, do outro lado está o paciente, né? Acertaram certinho o nome, né? Paciente. Porque tem que ter paciência, não tem jeito. Para ser cuidado, para melhorar, para ir para um outro degrau, tem que ser paciente. Então a ordem é esperar. E tem gente que fala assim, mas se eu esperar eu vou perder tanto. O problema é que a pessoa não sabia que se precipitar ia perder 10 vezes mais. É verdade ou não? Essa é a verdade. Então nessa reunião aqui, em Atos 1, Jesus fala, esperem, porque vai chegar uma coisa diferente que vocês não conhecem. Esperem, porque vai melhorar. Esperem, porque eu que sei o que vai acontecer a seguir. Pode caminhar, por favor. Atos 2:6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ali só quero corrigir, Atos 1 ali, tá? Não é 2, Atos 1:6. É neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? E lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele venceu a morte. A Bíblia é clara, eles estavam reunidos, uma reunião, estavam todos juntos. Ele venceu a morte. Próximo passo, derrotar o Império Romano. Retornar Israel para o que ele era antes. Tempo áureo do rei Davi, a promessa era que um descendente de Davi faria isso. Se ele já venceu a morte, agora o cara vai quebrar tudo. Vai tirar os romanos, reconstruir tudo, e vai ter um outro tempo, que não é esse tempo louco aí que o Herodes fez. Agora ele vai realmente subir no cavalo branco e vai ser o rei com o seu exército. E Jesus fala para eles, não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Vai ter guerra? O mundo vai entrar em guerra? O mundo vai ter fome? Vai ter perseguição aqui, porque em outros lugares já tem bastante, aqui também já tem de outro jeito. Vai acontecer isso amanhã, hoje à tarde, amanhã de manhã nós vamos acordar com uma notícia de uma grande calamidade, uma inundação, um incêndio mundial, satélite sendo desligado. Quem é que sabe? Essas competências não cabem a nós, não pertencem a nós não sabemos nada disso. A verdade é que Jesus não compete a vocês discernir os tempos. Vão lá para aquela região do Banias, que eu falei domingo passado, botam uma redinha na árvore, fique lá no riacho, só bebendo água fresca. Espera lá no riacho do Banias, foi isso que ele falou? Já se aposenta, vai de férias. Vocês não sabem o que vai acontecer. Fica com a vida mansa. O que ele falou? Não compete a vocês o que vai acontecer. Vocês não sabem o próximo passo do mundo, para onde a terra vai rodar. Mas enquanto vocês não sabem, a tarefa é: vocês vão receber poder para cumprir a agenda que eu tenho para vocês. Não é a agenda que vocês acham que vão acontecer, mas é a agenda que eu tenho para vocês, que são meus o quê? Seguidores, discípulos, reunidos naqueles 40 dias antes do Senhor Jesus sair da terra. E serão minhas. Vocês andaram comigo, vocês viveram comigo, vocês dormiram comigo, viajaram comigo, vocês me viram ser crucificado, vocês me viram ressuscitar, vocês estão vendo os furos das minhas mãos, vocês estão me vendo comendo aqui com vocês. Eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu sou o Messias. Eu não preciso de advogado, eu preciso de testemunha. Vocês agora serão minhas testemunhas. E o que eu acho fantástico, sobretudo nessa versão, tem algumas versões que não trazem essa palavrinha-chave para Atos 1:8. E serão testemunhas tanto. Significa que serão testemunhas consecutivamente. Qualquer versão que não traga essa palavra, você duvide. Por quê? Evangelismo e missões é coisa simultânea em todo lugar ao mesmo tempo. É a mesma coisa, simultâneo em todo lugar ao mesmo tempo. Aqui, West Virginia, na Indonésia, no Brasil, na Europa, todo lugar ao mesmo tempo.
Até um astronauta dentro de uma nave, na Via Láctea, não sei onde que ele está. Se tem 5 dentro da nave e um ainda não conhece Jesus, ele pode evangelizar. Ao mesmo tempo, vocês vão ser minhas testemunhas. Não, primeiro, não sei o que eu gosto mais dessa cidadezinha aqui. Não, eu gosto mais da outra lá. É ao mesmo tempo. Vocês serão minha testemunha. Aonde? Primeiro ali em Jerusalém. Eles estavam indo para ali, já vai começar em Jerusalém o movimento. E de Jerusalém vai para todo mundo. Judeia, que era a região maior. Samaria, judeu gostava de Samaria. Gostava de passar em Samaria. Até onde vocês não gostam de ir, vocês vão. Até aquela gente que vocês não gostam de conversar, vocês vão também. E depois até os confins Não discutiu se a terra era quadrada, redonda, morro, montanha, mar, até os limites da terra. A reunião que Jesus teve com seus discípulos, naqueles 40 dias, foi uma reunião definitiva. Foi a reunião que nos fez estar aqui hoje, nesse momento. Sem essa reunião, nós não estaríamos aqui hoje. Pode passar o próximo, por favor. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Às vezes, o cristão esquece o óbvio que não poderia ser esquecido. Ele esteve aqui, ressuscitou, deixou instruções, viveu 40 dias depois com os discípulos, depois da ressurreição. Aqueles ali viram ele ser elevado aos céus. Os anjos estavam ali, 2 pelo menos, na narrativa de Lucas. E os próprios anjos falaram para eles: olha, para que vocês estão olhando para cima? Tem serviço para fazer. Ele já deu o serviço. Ele já deu a ordem. E tem mais, hein? É bom vocês fazerem logo que ele está voltando. Ele está voltando. Eu estava lá no acampamento, lá no retiro, esses dias. Teve um momento da ministração que eu fiquei lá quietinho, né? Eu fiquei pensativo. Nós estamos aqui, tão bom esse lugar, louvor, palavra, todo mundo comendo junto, as famílias ali. E eu fiquei pensando nessa situação de Jesus indo para o céu e chegando para o céu. Chegando ali para o céu e arrumando os lugares aonde nós vamos ocupar, todos os salvos em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia fala. E eu fiquei pensando nessa reunião, essa outra reunião que vai ter lá. Que coisa linda que vai ser aquilo. Outros que já subiram já estão lá, desfrutando disso. E Jesus está lá, eles estão trabalhando lá, preparando lugar para nós. Esse dia vai chegar. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se esquece sobre esse assunto. Tem crente esquecendo que Jesus vai voltar. Tem gente que nunca soube que Jesus vai voltar. Nunca teve essa oportunidade. Mas os anjos falaram: ele vai voltar. Ele vai voltar. E tem outra coisa. Ele vai voltar. E para quem foi, ele já voltou. E para quem vai, antes dele vir, também já voltou. Você não sabe como isso vai acontecer, nem que hora, nem que dia. O fato é que ele diz que vai voltar, mas ele deixou uma cartilha, um compromisso, uma tarefa. Pode caminhar, por favor. Então eles voltaram a Jerusalém desde o monte chamado as Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos. Levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Pedro levantou e ele falou: olha, Judas, ele traiu Jesus e ele se matou. Aquele dinheiro que ele ganhou, não deu em nada, só deu na destruição dele, ele se matou. E nós precisamos de um outro discípulo para ocupar o lugar de Judas, e o nome do discípulo foi Matias. Eu só quero chamar a sua atenção para a quantidade de gente que tinha naquele lugar. Qual a quantidade de gente que tinha?
120 pessoas estavam naquele lugar. O que vai acontecer é que Matias é eleito substituto de Judas. E o capítulo 2 de Atos, versículo 1 que lemos, começa com esses 120 ali reunidos. Aquela reunião, então, agora é uma reunião de 120 pessoas, porque eles se deslocaram para um determinado lugar em Jerusalém. E ficaram ali cumprindo a ordem que Jesus deu, quando estava ali com os 11. Agora o grupo é 120. Em Atos 2:1, os 120 estavam ali. E eles estavam orando. Pode caminhar, por favor, o próximo. Uma reunião de qualidade gera resultados para o reino de Deus. Atos 2:1 é a prova disso. Eles estavam reunidos, perseverando ali em oração, aonde? Naquele lugar em Jerusalém, na festa de Pentecostes, ou na ocasião daquela festa. E quando uma reunião é boa, ela é boa mesmo. Quando uma reunião de crentes é boa, ela é boa mesmo. Ela gera resultados para o reino do Senhor. Quando uma reunião de crentes não é boa, ela tira resultados do reino do Senhor. Mas quando ela é boa, ela gera resultados para o reino de Deus. A Bíblia fala que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão, que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou batista, 4ª geração, 3ª de pastores. Eu acredito no dom de línguas. Eu acho que ele existe. Aliás, se eu não acreditar, eu rasgo a Bíblia. Está escrito que o dom de línguas existe. Línguas estranhas, línguas celestiais existe. Isso é verdade, está escrito na Bíblia. Assim como está escrito que esse dom tem que ser usado para quem o recebeu, e tem que haver tradução. Senão não há edificação do corpo. Se eu começar a falar árabe aqui, ninguém vai entender. Vem no culto árabe, sabe, você vai entender o que é isso. Você vai ser daqui tontinho. Mas ninguém pode fundamentar, por favor, o dom de línguas celestiais nesse texto. Se alguém te ensinou que o dom de línguas celestiais está nesse texto, vamos pedir para o irmão lá aprender um pouquinho mais. Porque aqui não foi isso. Aqui foi esse negócio que os meninos estão usando aí, o aparelho de tradução, foi isso. O Espírito Santo inaugura a sua atuação na terra. Ele inaugura na vida dos apóstolos. E eles começaram a falar, e em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, pessoas de todas as partes da terra estavam ali, de várias nações, de línguas que os discípulos não falavam. E o Espírito Santo vai capacitando o quê? O ouvido dessa gente. Porque cada um ouvia que eles falavam na sua própria língua. Então foi colocado esse aparelhinho de tradução que a gente entrega na recepção, no ouvido de cada um. E os discípulos foram falando e glorificando a Deus, e essa gente foi ouvindo a sua própria língua. Imagina você que está aí sofrendo para aprender o inglês. Ô Pai, ô Senhor, me ajuda. Senhor, bota aquele equipamento que aquele povo recebeu em Jerusalém, no Atos 2, que eu estou precisado. Não é? Tem outros que aprendem o inglês muito bem, o espanhol que é o problema, porque mistura muito com a nossa língua. Aí quer falar espanhol, fala portunhol, dá um rolo danado. Mas o fato é que essa introdução poderosa do Espírito Santo, ela vem sobre os apóstolos de Jesus, porque Jesus falou que viria, e viria a capacitação do Espírito Santo, porque o objetivo era ser testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E Pedro assume a palavra, e faz a defesa dos apóstolos, porque já tinha gente falando que eles estavam bêbados naquela hora do dia. E Pedro faz o sermão que deve ser lido, deve ser copiado e deve ser pontuado. Que sermão foi aquele que Pedro pregou?
construindo a promessa do Messias, a promessa para Davi, Jesus que seria o descendente que sentou no trono, que morreu, ressuscitou e foi crucificado, e ele dá testemunha como Jesus mandou no capítulo 1 de Atos, e agora ele está capacitado pelo Espírito Santo, ele não está, olha, com conversinha, ele não vai falar versículo de cor porque falou, só para contagiar ninguém, só para dizer que sabe. Ele não vai louvar e tocar só para dizer que ele tem um dom. Ele vai na capacitação do Espírito Santo e prega um sermão maravilhoso, poderoso, um sermão internacional sem o cara saber outra língua. Ô gente, o que todo crente gostaria de fazer? De ter isso. Onde eu abrir a boca, independente da língua que eu falo, quem ouvir vai entender o evangelho. Imagina um negócio desse. Isso aconteceu, e agora, esse grupo que era de 120, para onde é que foi isso? Pode caminhar o próximo. Aquela reunião que começou com Jesus 40 dias, comendo com eles, orientando, agora a reunião é de 120, em Atos 1, terminando ali Atos 1, Matias sendo eleito, o novo discípulo, o novo seguidor. Agora em Atos 2, final de Atos 2, na capacitação do Espírito, porque estavam na reunião certa, usando o tempo para a reunião certa, e crente quando usa o tempo para a reunião certa, os resultados vêm. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, 3.000 batizados, nós estamos lutando para batizar no Rio de James ali, gente, no dia 4, mas se a gente deixar o Espírito Santo agir, vai ter bastante gente ali, hein? Vai ter bastante gente para ser batizada. E aqui, esses discípulos que estavam se reunindo no lugar certo, fazendo a coisa certa, e agora receberam o poder certo para compartilhar, e compartilharam, porque tem gente que recebe o poder e não compartilha. Você me desculpa, eu não vou te poupar disso. Deus te deu tudo, gente, para você fazer o que você tem que fazer, e você decide não fazer. Isso acontece manhã, tarde e noite. Eles receberam, mas eles resolveram obedecer, se colocaram à disposição do Senhor. E o resultado veio. Pode avançar. Níveis de reuniões, níveis de comunhão. Eu gosto aqui da figura dos níveis de caminhada, de hiking, né? Tem hiking de todo tipo de jeito, né? No plano, na ladeira, lá no acampamento fizemos bastante na ladeira, né? Na ladeira, tem hike que é à noite, tem hike que tem que atravessar rio. Acredite se quiser, tem gente que só faz caminhada dentro d'água, no riacho, tem esse troço também, essa modalidade. Mas isso tem níveis de caminhada, níveis de reunião. As reuniões que você decide participar, ou que você intencionalmente convoca para que aconteçam, elas vão aumentar o nível da sua comunhão, ou diminuir. É você que decide o nível. É você que decide o nível. Aonde tiver uma reunião de crentes, por qualquer razão que seja, deveria ter uma oração. Deveria ter uma oração. Deveria ser intencional isso. Aonde tiver uma reunião de crentes, seria muito legal. Alguém pode citar um versículo aí, antes da gente ir embora? Vai mudar o seu nível de comunhão. E esses discípulos, eles resolveram avançar. Nós vamos avançar. Jesus já está vindo já. E nós vamos avançar. Quando ele chegar, a gente quer a tarefa cumprida. Nós não vamos ficar recuados. Nós vamos usar o poder que ele mandou para nós. Pode caminhar para o próximo. Uma reunião precisa ser avaliada. Vamos ter a ceia daqui a pouco. É interessante que aqui, 1 Coríntios 11, que é o texto que a gente sempre usa para a ceia do Senhor, é o apóstolo Paulo avaliando as reuniões daqueles crentes de Corinto. Essa aqui é a verdade. Olha o que acontece aqui. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Paulo elogia aquilo que estava indo bem naquela igreja, ou aquilo que eles fizeram corretamente,
porque os apóstolos, eles transmitiram legado, faça desse jeito. Foi assim que Jesus mandou a gente fazer. Então vocês façam desse jeito. E Paulo elogia a igreja de Corinto. Naquele primeiro momento ele, olha, eu elogio. Só tem uma coisa, o líder de Deus, o líder que tem um compromisso com Deus, ele não vive elogiando a congregação 100% do tempo. Porque tem que ter coerência. Isso que você fez foi muito bom, mas tem uma oportunidade de melhorar nisso aqui. Talvez poderia ter sido melhor. Isso não é pejorativo, o nome disso é cristianismo. Nós temos que saber aonde nós temos que melhorar. E Paulo vai apontar situações aqui. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ai, que cacetada. As reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. O que Paulo está falando aqui? O povo entra bem, e eu não sei o que vocês conseguem fazer nessa reunião, que o povo sai menos santo. É isso que ele está falando para a igreja de Corinto. Veja que esse é o capítulo que nós usamos para falar da ceia. Olha aqui, em primeiro lugar, ouço, e ele vai apontando estranho, né? Ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio. Paulo já sabia que aquele grupo tal tinha mais afinidade com o outro com o outro. Ele já sabia que tinham umas caixinhas, umas partidarismo na igreja de Corinto. Ele já sabia disso. Só que ele está indo além. Olha o que acontece. Pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. O que significa isso? Eu não conheço ninguém, cheguei num lugar. Eu começo a querer fazer comunhão. E eu vou fazer comunhão pensando que aquela pessoa é daquele jeito. Daqui a pouco na comunhão eu vejo que não é. Aí eu falo assim, eu vou continuar amando aquela pessoa, mas eu acho que eu não estou tão confortável com alguma coisa que acontece. E você vai tentando se ajeitar. Isso é normal, o nome disso é ser humano. Mas ele também vai dizer o seguinte, as diferenças vão acontecer para que haja também convergência, ou divergência para aquilo que está errado. Não tem jeito, você só conhece uma pessoa quando você conhece. Então você tem que ter a vivência para conhecer, mas aí ele vai mais forte um pouquinho. Quando você se reúne, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. O que Paulo está tentando esclarecer aqui é o seguinte, acho que vocês não entenderam ainda, que comer na casa de vocês é uma coisa, e quando a igreja se reúne, a igreja tem que entender que é igreja. E igreja tem que esperar um pelo outro. Porque eu já estou, pastor, no nível tal, já li a Bíblia 10 vezes. Mais 5 em grego, não sei quantos em hebraico, 20 em inglês. Deixa eu te contar um negócio, tem que esperar. Tem que esperar quem acabou de chegar a entender. Não adianta correr. Não, pastor, mas eu já preparei aqui o meu piquenique, já estou indo lá para a festa que nós vamos fazer no parque, já está tudo bem. Cada um que leva o seu, eu não vou compartilhar nada com ninguém não. Não tem jeito, tem que compartilhar. Pastor, ainda bem que eu já cheguei nos meus 50 e pouco. Olha, o senhor não sabe quem eu era com 20 anos de idade. Olha, eu não tinha paciência nenhuma. Que bom que agora você tem mais paciência. Então tenha paciência com o mais novo. Eu fico pensando naqueles santos irmãos da igreja Batista Betel de Mesquita. Quanta paciência tiveram comigo. Aquela gente vai para o céu mesmo. Por causa de Jesus, né, irmão? Porque a maturidade julgando a imaturidade, a inexperiência, é a maior injustiça que existe. A experiência julgando a inexperiência é a maior injustiça que existe. Significa que o Claudinho, com 39 anos, né, Claudinho? Um pouquinho menos? Tá certo. Julgar o Claudinho de 15 anos de idade é uma grande injustiça. Porque ele só atingiu a maturidade que ele tem hoje agora. Como é que vai julgar o Claudinho de 15 anos de idade? Agora, quando ele olha para o João Vitor de 15 anos de idade, ele vai olhar, ele tem 15 anos de idade. Eu tenho que olhar para ele com 15 anos de idade. O fato é que aqui estava havendo um grande problema e até carnalidade. Nós vamos avançar, pode ir para o próximo. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada?
Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Paulo vai pegar esse tema para dizer o seguinte: vocês são agora a igreja de Cristo. Se antes cada um cuidava do seu business, do seu problema, do seu negócio, do seu sustento, do seu veículo, da sua casa, da sua moradia, agora eu quero explicar para vocês que vocês não podem desprezar a igreja de Cristo e aqueles que nada têm. É por isso que aqui na igreja a gente se esforça ao máximo. Qualquer coisa que a gente vai fazer tem que ser algo inclusivo, que todo mundo possa participar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós tivemos um retiro agora esse final de semana. Eu vou falar uma coisa para você. Se alguém não foi, não é porque não tinha dinheiro. Porque nós convidamos aqui de janeiro a junho, nesse púlpito. Se você tem uma dificuldade, nos procurem. Nós vamos achar um plano que se adeque à sua vida. Porque nós queríamos levar o máximo possível de gente. Se o problema era financeiro, então nós gostaríamos de cuidar. Agora, pode ser que alguém já tinha um outro compromisso, aí é uma outra história. Ninguém pode ficar para trás na igreja de Cristo. Um não pode comer demais e o outro passar fome. O que Paulo vai dizer é, na igreja de Cristo é diferente, tem que ser diferente. Nosso apelo, eu ouvi que alguns irmãos às vezes ficam, pastor, eu tomei esse serviço, olha, quem me levava não está levando mais. Talvez você deva vir até mim e eu possa anotar o seu nome, posso tentar falar com alguém, mas vou orar com certeza. Não quer dizer que nós somos uma agência de emprego, você que nos ouve na internet, nós não somos uma agência de emprego. Mas orar nós podemos. E nós podemos fazer um contato. Agora você cuida também da sua reputação, né? Porque tem gente que não quer levar mais aquela pessoa, mas nunca mais, nem na eternidade. Então você também precisa cuidar da sua reputação. Senão fica difícil para a gente ajudar. Mas orar, nós vamos orar por você, e nós vamos guerrear essa guerra junto com você. Inclusive a sua reputação pode melhorar muito. E Deus vai trabalhar nisso também, porque ninguém é perfeito, inclusive eu. Nós estamos melhorando. Aliás, tem um corinho muito novo, da época do Robertinho. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Tio Hélio compôs esse canto. Brincadeira. Ele tá falando que ele não conhece isso aí, não, ele que compôs. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem problema se o Senhor falar para você, olha, isso não foi bom, ou isso que você fez não está sendo bom. O problema é se Ele não falasse. Porque se Ele fala, Ele quer o nosso melhor. Você sabe qual que é a pior coisa que existe na educação? O desdenho. O aluno fica pior. Eu vou fazer mesmo o que eu quiser, porque ninguém está ligando para mim. Mas quando Ele fala, você tem algo para melhorar, eu acredito que você pode fazer melhor. Pode caminhar? Existe um bloco final do capítulo 11 que fala assim: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram, morreram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados pelo mundo. Portanto, meus irmãos, olha aqui de novo a palavrinha-chave. Quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Paulo falou isso por carta, e ele queria visitar a igreja de Corinto. Meu foco nessa manhã está na palavra reunião. Nós estamos reunidos e não é à toa. Estamos reunidos porque alguém pagou um preço para que essa reunião acontecesse. Nós temos aqui centenas de folhetos em português e espanhol na recepção. Isso porque Jesus deu uma ordem. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém,
Você mora em Jerusalém. Se você pensar assim, bota um compasso. Quem lembra do compasso? Velho amigo, né? Compasso, esquadro. Não é que é o nome daquele negócio redondo? Me diga, gente, transferidor. Se perguntar para uma criança o que é um transferidor, você até desmaia de susto, né? Mas o compasso, você botava aquela pontazinha bem fininha e ele tinha um grafite no outro lado e você fazia um círculo. Jerusalém é a partir do centro onde você está. Eu quero levar o Evangelho a Jerusalém. Eu tenho folhetos aqui para você levar o Evangelho a Jerusalém. Tem espanhol, tem português, temos alguns em inglês também. Podemos ter em chinês, se você tem cliente chinês, em hindu, indiano, o que for. Essa igreja tem culto hoje em 4 línguas. Porque nós queremos que o Evangelho avance em qualquer língua. Mas como é que a gente vai batizar se o Evangelho não chegar nas pessoas com as quais cruzam com você durante a semana? Você precisa fazer a sua parte, porque é uma ordem. E você também recebeu a opção de pegar uma das fitas que aqui está, ali na recepção. Eu vou te falar por que é essa fita. Nós vamos avançar com a obra missionária a partir da nossa Jerusalém. A partir da nossa Jerusalém. E nós vamos avançar em Richmond e a partir de Richmond. E eu quero falar uma coisa para você de todo o meu coração. Começamos a fazer isso ano passado. Mas não está bom. Nós precisamos avançar. Você vai ter essa fitinha aqui. Já tem, se você já pegou a sua. Não sou eu que vou falar um número. Se você é um crente em Jesus Cristo, você vai escrever segundo o que o Espírito Santo falar com você. Porque se ele não falar também, irmãos, eu não estou pedindo para você fazer nada que ele não falou. E nós, essa manhã, nós vamos definir. Cada um na sua pessoalidade, como casal, como indivíduo. Qual é a oferta missionária mensal que nós vamos entregar para o avanço do Evangelho. Nós temos 4 famílias em missões, totalmente em missões. Totalmente em missões. Temos o Gessé e a Camila, e os 4 crianças que são missionários. Nós temos na Indonésia uma família, um casal e 2 filhos. O pastor Valteir e a esposa na Tailândia. E nós temos o Leonei e a família na China. Nós estamos fazendo pouco. Nunca um brasileiro teve maior condição de ofertar para missões do que nós que estamos aqui, imigrantes nos Estados Unidos, sendo sustentados em dólar. Nunca. No Brasil, para uma pessoa dar $50, hoje é quase R$300. Você tem ideia do que é isso? Para uma igreja hoje, sustentar missionários a partir do Brasil não é fácil. Mas hoje, nós podemos fazer a diferença. E nós queremos dar dignidade para esses obreiros. O número é o Espírito Santo que vai falar para você. Mas agora, nós vamos cear. Nós vamos cear. Se você recebeu Jesus como seu Salvador, isso é coisa de igreja. Isso aqui não é um negócio que a gente faz distribuindo no meio da rua. Isso aqui é quem recebeu Jesus. Eu tenho a minha vida escrita no livro da vida. Meu nome está lá. Jesus é meu Salvador. Ele veio, morreu, ressuscitou e voltará. Eu acredito nisso. Eu escolhi Ele para ser o meu Senhor. Eu também quero cumprir as ordens que Ele deixou para mim. Eu sou um discípulo dEle. E eu vou avançar até a eternidade com Ele. Você entende isso? Essa ceia é para você. E assim que o louvor vai entoar esse cântico, você pode tirar o seu cálice e o seu pão enquanto os irmãos vão distribuir. Os membros da igreja de Corinto eram homens e mulheres como nós, pessoas suscetíveis a cometer enganos, erros, mas pessoas que eram reunidos naquela igreja. Eles estavam naquela igreja. Isso já era um passo fantástico, porque estavam ali no meio de um ambiente perseguido. Também existiam judeus e não judeus ali. E estavam recebendo a ministração que precisavam receber. É isso mesmo. Mas Paulo agora, no texto que costumamos usar, capítulo 11, seguimos o 23, se tiver o 23 aí. Se tiver o 23 aí na tela para nós, eu agradeço. Eu acho que temos ali. Ele vai fazer uma coisa bem interessante. Deve estar mais para frente. Aí, esse aí mesmo.
é o 23 do capítulo 11. Olha só, ele está falando do tipo de reunião, elogiou no início, puxou a orelha ali na segunda parte do texto, mas entrou na ceia do Senhor no 23, olha que coisa. O que uma coisa tem a ver com a outra, para ele entrar assim no 23? Ele entrou porque ele queria diferenciar as reuniões caseiras da reunião da igreja, sim, mas ele também queria falar o seguinte: olha, o que eu recebi? Eu recebi aquilo que aqueles que conviveram com Jesus me passaram, foi que Jesus Cristo, na noite ali em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Paulo está dando uma narrativa do que recebeu dos apóstolos, mas ele também está dizendo: gente, olha só, vocês não estão entendendo, ele pagou um preço caríssimo para que nós entendêssemos o que é ser igreja. E se ele pagou esse preço tão caro, vamos pegar essa bandeira com cuidado e vamos levar até o fim, porque nós não somos os mesmos que nós éramos quando nós não estávamos dentro do corpo de Cristo. E as nossas reuniões a partir de agora têm que ser melhores, porque ele entregou o corpo por nós. Amém, não amém? Então, dentro desse raciocínio, daquilo que Paulo trouxe para nós aqui, eu convido você, e tendo dado graças, partiu o pão. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos o pão. Pai, são tantas as distrações que tiram da nossa mente, da visão, do coração o óbvio, a ordem, a missão, o mandamento, o tempo curto que é a vida nessa terra e passageiro, que tira a segunda volta de Cristo da nossa frente, sendo postergada por tantas distrações e negligências ao nosso entorno. Mas nessa manhã, que a tua igreja aqui reunida, nessa reunião onde o Senhor Jesus está presente, aonde o Santo Espírito está falando conosco, aonde nós sentimos um grande ardor pela obra missionária, aqui e em toda a terra. Nessa manhã, Senhor, grava dentro de nós o preço pago, Senhor, pelo Senhor Jesus na cruz. Grava essa renúncia que ninguém poderia fazer igual. Obrigado pelo teu Filho Jesus ter dedicado seu sangue, suas dores, ter renunciado o poder de sair da cruz se quisesse, porque ele nos tinha no coração dele como aquilo de mais importante, que Jesus, teu Filho, o Senhor, ele possa estar gravado no nosso coração como aquilo mais importante também. Nosso suor, nosso corpo, possa ser entregue por ele também na nossa existência nessa terra. Oramos gratos assim, no nome dele mesmo. Amém. O texto vai continuar. O apóstolo Paulo vai dizer também que ele recebeu uma outra coisa. Ele recebeu a instrução que existia o cálice da nova aliança. Mês passado tivemos o Rabino Jaime explicando os cálices para nós, não é? Agora a nova aliança é esse novo cálice e não aquela aliança do Sinai, ali na planície do Sinai, como quando houve a entrega da lei, que é importante, tem que ser seguida, mas é uma nova aliança da graça, que é o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo entregue por nós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Bebamos o cálice. Senhor, celebrar a ceia nesse dia 7 de julho e tomarmos o cálice, lembrando que foi o teu sangue jorrando, Senhor, desde o momento que o Senhor começou a ser esbofeteado, recebeu uma coroa, Senhor, de espinhos que foi cravada na tua cabeça, apanhou de todas as formas possíveis e cruéis, parte da tua carne foi dilacerada, até que os ossos viessem a aparecer.
Além disso, aonde já tinha sido ferido e machucado cruelmente, foi colocado um peso que foi aquela cruz, impossível de ser carregada. Além disso, o Senhor ali cravado com aqueles cravos naquela cruz, com o teu pulmão quase parando de funcionar por asfixia, o crucificado morria. O Senhor ainda achou forças para pedir ao Senhor que perdoasse aquelas pessoas. O Senhor ainda achou forças para salvar aquele ladrão que pediu misericórdia. E o Senhor ainda achou forças para fazer uma oração curta diante do Pai. O que mais nós podemos dizer? O que mais nós podemos dizer, Senhor? Nada que a gente faça é suficiente. Nenhuma oração é suficiente. Nenhuma dedicação é suficiente. Nossas vidas estão aqui. Não sabemos por quanto tempo. Não sabemos quanto tempo temos. Sabemos que vamos nos encontrar contigo. E que o Senhor venha se encontrar conosco. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Queremos te conhecer como o Senhor é cada dia mais. Queremos que nossos ajuntamentos alegrem o Senhor. Queremos envergonhar Satanás, Pai. Queremos glorificar o teu nome. Queremos ser testemunhas, Senhor, aqui nessa cidade, nesse estado, no país, em toda a terra. Nos ajuda, Senhor. Precisamos do Senhor. Fala com cada um aqui, Senhor, o que é, Senhor, que deve entregar para missões. Essa dedicação exclusiva para o avanço do Evangelho em toda a terra. Fala conosco, Senhor, a nossa parte, no cumprimento da grande comissão. São folhetos em qualquer língua que podem ser entregues hoje, Senhor. É a semente plantada. Como na festa de Pentecostes, queremos, Senhor, celebrar, Deus, uma grande colheita para o Senhor e teu Filho Jesus. Abençoa os batismos no dia 4 de agosto, Senhor. Que seja uma grande bênção para aquelas vidas e para toda a igreja, para essa cidade também, em língua portuguesa. Já oramos, Senhor, pelo nosso evento 7 de setembro, Senhor. Que seja um lugar de testemunho do teu nome também. Clamamos, Senhor, para que o Senhor nos ajude a cumprir a ordem que o Senhor mesmo nos entregou. Para tanto, precisamos de mais e mais da capacitação do teu Santo Espírito. Oramos assim. Se alguém aqui, Senhor, não tem Jesus como seu Salvador, nunca tomou essa decisão, não sabe o que é isso, mas entende que chegou o dia de fazer, toca no coração dessa pessoa, Senhor. Fala com esse coração, Pai, que haja salvação, Senhor, aqui nesse culto, nessa reunião, porque o Senhor aqui está também conosco. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.